quero apresentar para você hoje textos essenciais para se crer no arrebatamento da igreja. Se você tem acompanhado o nosso trabalho, você sabe que eu fiz um vídeo sobre a vinda do Senhor. Naquele vídeo eu falei sobre o arrebatamento e intitulei-o como sendo a soma de todos os meus sonhos. Eu aceitei o Senhor apaixonado com a sua vinda. Temas de escatologia sempre me fascinaram. E eu quero apresentar para você 4 passagens bíblicas mais significativas sobre o arrebatamento da igreja. Obviamente que existe muitas outras, todavia essas são as quatro principais passagens sobre o arrebatamento da igreja. E esse é um tema que tem me chamado bastante atenção. Domingo passado eu tive um sonho sobre o arrebatamento da igreja. Acordei muito feliz porque de fato eu desejo muito que o Senhor Jesus volte. Depois eu vi um vídeo bem interessante de uma irmã em São Paulo também, que teve uma visão sobre o arrebatamento da igreja. Irei até colocá-lo principalmente aqui no Face, na página, para que você possa também assistir. Bom, vamos agora quero apresentar para você essas que são as 4 passagens essenciais sobre o arrebatamento da igreja. A primeira, eu vou trazer na tela aí para você, a primeira é João 14. João 14, os primeiros versos, onde o Senhor nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esta é a principal passagem, eu diria, porque o próprio Senhor Jesus está prometendo voltar para buscar os seus discípulos, para buscar a sua igreja. E onde Ele está, nós estaremos também, que é o céu. Então, pela boca do próprio Senhor Jesus, nós temos a promessa da sua vinda. Não há razões para não crer, porque o mesmo Senhor que falou sobre tantos outros temas importantes que as pessoas às vezes pegam como base para pautar até a sua vida social, como fazer obras de caridade, dar esmola, praticar o amor ao próximo. O mesmo Senhor que teceu sermões sobre esses assuntos também falou sobre a sua vinda, e nós cremos na sua vinda pela boca do próprio Senhor Jesus. A segunda passagem está aí na tela para você. Palavras de Paulo, escrita aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 até o verso 17, quando ele nos diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é um texto descritivo, é um texto que você pode tomar como base até para compreender os passos do arrebatamento. É um texto que nos transmite a natureza invisível do arrebatamento. O Senhor não descerá aqui na terra, Ele virá até as nuvens e nós subiremos até Ele. Os mortos serão ressuscitados e nós seremos transformados. Essa é a natureza do arrebatamento. Eu sei que algumas pessoas, para elas é difícil entender esse arrebatamento secreto, mas não será uma vinda pública, pelo menos nessa parte
Aqui não. A igreja será arrebatada, será um evento onde as pessoas ficarão a pensar aonde estavam aquelas pessoas que falavam do Senhor Jesus, ou seja, pessoas irão sumir. É um arrebatamento, literalmente. A natureza da palavra arrebatamento já indica isso, é rapto. O terceiro texto que eu quero apresentar está aí na tela para você. Palavras de Paulo também, aos Coríntios, capítulo 15, verso 48, a seguir. Na verdade, o verso 51 e o 52, para ser mais exato. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é esclarecer um engano que as pessoas às vezes cometem. Lá no livro de Apocalipse fala que serão tocadas 7 trombetas. E pelo fato de Paulo ter dito aqui que a última trombeta soará e os mortos ressuscitarão, algumas pessoas pensam que o arrebatamento será depois que a 7ª trombeta tocar. Isso é um engano. Aquelas trombetas do livro de Apocalipse são trombetas de juízo, juízo de Deus que será derramado na grande tribulação. Essa trombeta aqui do arrebatamento da igreja é uma trombeta de convocação. A última trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão, nós que ficarmos vivos seremos transformados. E aqui há uma dica aqui sobre o tempo em que isso ocorrerá, ou melhor dizendo, a duração, é no abrir e fechar de olhos, indicando mais uma vez que será um rapto, um evento extremamente ligeiro e nós seremos transformados. É a natureza invisível, secreta do arrebatamento que Paulo está falando mais uma vez aqui e nós precisamos atentar para isso e crer nessa revelação. E por fim, a última passagem está aí na tela para você. Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Olha só que coisa maravilhosa. Assim como Cristo, tendo oferecido uma vez para tirar para sempre o pecado de muitos, ou seja, Jesus não vai morrer uma outra vez, não haverá mais sacrifícios pelo pecado, o sacrifício dele foi mais do que suficiente. Então, se você crê nessa palavra, não existe condições alguma de você enveredar por um caminho de autopunição, de indulgências, de penitências pessoais, enfim, coisas desse tipo. O sacrifício do Senhor foi mais do que suficiente para nos tirar os pecados. Mas esse mesmo Senhor que veio uma vez realizar a sua obra na cruz, ele aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ele aparecerá. Aqui não está dito que ele virá sem pecado para os que aguardam para a salvação. O verbo que é usado aqui é aparecer. Eu acho interessante que tanto a versão atualizada quanto a versão corrigida usam o verbo aparecer. E se você observar, existe uma diferença. Se eu disser que eu aparecerei na tua casa, ou que eu virei até a tua casa, é uma diferença enorme, porque a palavra aparecer, ela nos remete ao significado de uma vinda súbita, uma vinda repentina, sem determinar horário, sem determinar exatamente o dia. É de fato uma aparição, e é isso que o arrebatamento será, um evento rápido, um evento que não será anunciado em termos de calendário. Para nós não, para o Senhor sim, Ele sabe exatamente quando será. Mas aparecer nos remete a uma vinda rápida,
uma vinda invisível, uma vinda repentina. E nós devemos crer também que essa palavra nos remete ao arrebatamento. Então, aí estão as 4 passagens essenciais para se crer no arrebatamento, que elas gerem em você uma confiança maior no arrebatamento da igreja e que te dê bases bíblicas para que você possa pregar o arrebatamento do Senhor Jesus, que está para acontecer a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos. Que o Senhor te prepare, que o Senhor me prepare cada dia mais para a sua vinda. Amém.